Olá pessoal, sem mais delongas, então vamos ao vídeo número 30 do estudo do Apocalipse, que está tratando no 29 e no 30 sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Só não gravei o conteúdo todo no vídeo 29 porque ia ficar muito longo, mas faço já o 30 imediatamente para que a gente não perca o fio da meada a respeito dessas duas personagens importantes do Apocalipse. Vamos então à sequência e à conclusão desse assunto. Bom, considera-se geralmente que esses dois servos de Deus são semelhantes a Moisés e Elias, por causa da maneira de executarem seus juízos. Está escrito no versículo 5 que da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. Isso lembra a execução do juízo por Elias, frente ao rei Acabe e os profetas de Baal, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. E lá no versículo 6, diz que esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Isso também lembra Elias. No versículo 6b reconhecemos Moisés. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso está escrito lá em Êxodo, capítulo 7, versículos 19 e 20. É notável que ambos têm a mesma autoridade para executar juízo e que suas ações se confundem. Além disso, essas duas testemunhas também lembram Moisés e Elias porque se acham em pé diante do Senhor. Como é dito deles, pois o Senhor falava com Moisés como um homem fala ao seu amigo. E de Elias é dito expressamente que ele estava diante do Senhor. A terceira razão é que Malaquias predisse a vinda de um profeta como Elias, lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Israel espera o profeta Elias como precursor do Messias. Na primeira noite da festa de Seder, após a oração, é colocada uma taça com vinho sobre a mesa, que tem o nome Taça do Profeta Elias. Eles esperam, acreditam, que Elias pode voltar durante essa festa. É o que eles esperam. Então eles já deixam um lugar preparado na festa para Elias, caso ele volte. Moisés, o mediador da primeira aliança, que esteve junto com Elias sobre o monte da transfiguração, dominou o antissemita egípcio e ditador mundial, o faraó. Elias, por sua vez, exortou o povo de Israel rebelde ao arrependimento. Mesmo assim, meu irmão, minha irmã, não se pode dizer com toda a segurança quem serão essas duas testemunhas do Senhor que resistirão à besta. Fica claro, no entanto, que elas têm o mesmo espírito e que aparecerão em Jerusalém após o aniquilamento do inimigo. Como profetas com autoridade, elas têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Suas experiências são as experiências de todas as testemunhas de Jesus. Primeira, a solidão.
Porque agora, nesse momento, em se tratando das testemunhas, onde estão os adoradores que apareceram lá no capítulo 11, versículo 1? Onde estão aqueles que foram selados lá do capítulo 7? Por que as duas testemunhas estão tão sozinhas? Não é porque elas precisam anunciar toda a verdade em um mundo tão mentiroso? Segundo, elas têm ilimitado poder de vitória sobre o inimigo irado. Duas vezes é dito no versículo 6 que elas têm poder. Terceiro, no ministério das duas testemunhas, também vemos um paralelo com a nossa tarefa. Guerra total contra o inimigo. No versículo 7 está escrito: quando tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Isso é uma vitória? O mistério do Calvário revelado de forma retrospectiva e profética. Foi uma vitória quando eles crucificaram Jesus, o Senhor da Glória? Sim. Foi uma vitória sobre o inferno, sobre a morte e sobre o diabo. É comovente o que é dito dos cadáveres das duas testemunhas. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. O próprio acontecimento é horrível, pois, deixando isso acontecer, Israel se separa do seu fundamento, de Moisés e de Elias. Israel agora, nesse momento, se tornou semelhante a Sodoma e ao Egito. Sodoma, o que significa Sodoma? A síntese do pecado. Egito, o que significa o Egito? Representa a síntese do inimigo. Assim, então, o Senhor descreve para João a Jerusalém dos tempos finais. Fazer calar essas duas testemunhas poderosas produz uma alegria mundial. Todo mundo anticristão festejará a morte das duas testemunhas do Senhor. A grande tribulação será um tempo terrível na terra, como nunca houve e nunca haverá, jamais. Essa exposição dos cadáveres durante 3 dias e meio, esses 3 dias e meio devem ser os últimos dos 1260 dias do versículo 3. Eles completaram o seu testemunho. Que todos nós, igualmente, completemos o nosso. O verdadeiro triunfo, a verdadeira vitória, é revelada pela morte deles. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Todo aquele que em sua vida pessoal aceita morrer com Jesus e ser ressuscitado com ele, esse estará espalhando o fruto de Deus.
é uma grandiosa visão profética antecipada para nós que vivemos atualmente. Esse morrer com Jesus significa renunciarmos aos nossos desejos carnais e dedicarmos toda a nossa estrutura em favor de seguir os seus mandamentos e obedecer a sua ordem de darmos frutos, pregando o evangelho da salvação através do arrependimento e perdão dos pecados. A morte das duas testemunhas é semelhante à morte de Cristo. Vejamos pela seguinte perspectiva mais uma vez no versículo 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Isso é tornar-se um com Cristo. Eles morrem onde morreu o seu Senhor. Esse é o caminho de cada testemunha nesse tempo final, antes do arrependimento, antes do arrebatamento. Pois, se morrermos com Ele também viveremos. Morrer para o pecado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Ainda sobre as duas testemunhas é dito: entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Assim vemos, além de sua identidade com Jesus, sua identidade com Israel. Verdadeiramente, nesse caso, as duas testemunhas solitárias de Israel vão adiante de forma profética. Uma nova dimensão, o arrebatamento delas, é acrescentado ao versículo 12. Então, eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Cada testemunha de Jesus, cada renascido, espera por esse acontecimento a qualquer momento e anseia ser arrebatada deste mundo que jaz no maligno desta Sodoma e deste Egito, neste mundo de pecado e cheio de inimigos. A pergunta que não quer calar: estou preparado para usufruir desse momento glorioso e me encontrar com o Senhor nos ares? Pense. Avalie a sua situação, assim como eu devo avaliar a minha também. Durante a grande tribulação, haverá uma grande quantidade de crentes que morrerão como mártires. Para terem a salvação, vão ter que pagar com o derramamento do seu próprio sangue. Aquele que disser sim, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador, agora, antes da grande tribulação, será levado pelo Senhor no dia do arrebatamento. Que eu e você sejamos considerados dignos dessa graça. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.